Quando falou da questão da guerra fiscal, me veio à mente aqui, eu fui aluno do professor, acho que era Paulo de Tarso, que era professor de incentivos fiscais da faculdade, não sei se você chegou a estudar com ele. E ele falava muito dessa política de incentivos fiscais para o desenvolvimento do Nordeste, que era da Sudene, e de certo modo foi extinta, e graças a Zé Serra, que queria tirar essa. Mas aí minha pergunta é justamente isso. Uma política de incentivo fiscal, claro, gera uma guerra, mas dirigida pela União para aqueles locais menos desenvolvidos, poderia ser até uma solução para desenvolvimento dentro da sua análise? É essencial e acontece hoje. A gente tem ainda hoje a Zona Franca de Manaus, que é bastante beneficiada através de políticas do governo federal, mas aí são políticas públicas nacionais. É diferente do que a gente chama de guerra fiscal, que são políticas localizadas, em que os benefícios são concedidos à revelia do CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, que deve, no caso, deliberar sobre esses benefícios justamente para evitar que os estados eles se choquem entre si. Então, são políticas que são muito nefastas, por quê? Porque gera para a empresa que vai se estabelecer no estado uma perspectiva de direito que depois ela vê que não tem, porque o Supremo Tribunal Federal, muito bem, derruba todos os incentivos que são feitos inconstitucionalmente. Então, o que é que o Estado faz? Oferece tudo o que não pode para a empresa, no caso, de se estabelecer no seu território, e depois os outros entes federativos entram com ações de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, que vem já há algum tempo se posicionando pela inconstitucionalidade desses benefícios. Mas isso demorou muito tempo para ocorrer, entende, Silvio? Então, durante muito tempo, essa guerra fiscal ela aconteceu e ela não existia nenhum mecanismo judicial, no caso, que travasse, que evitasse, no caso, a ocorrência dessa situação de disputa tão séria entre estados. Ainda hoje nós verificamos com menos, no caso, com menos habitualidade do que no passado, justamente porque as ações elas começaram a ser decididas e nós já temos uma indicação de jurisprudência contrária, no caso, a essas benesses, a esses benefícios que são dados à revelia do Conselho Nacional. A minha é idêntica. Eu acho que o incentivo tem que vir federal mapeando o Brasil. Exatamente. E não dizer, eu quero tal empresa ali, a barganha que não deve ocorrer. Porque no caso, veja, os incentivos federais só podem ser em relação aos tributos federais. Aqueles incentivos no âmbito dos estados, do ICMS, tem que ser através desse conselho, que é a reunião de todas as fazendas do estado. Por exemplo, o ano passado nós tivemos uma outra medida muito boa para diminuir um pouco essa desigualdade, essa regressividade do nosso sistema tributário, que foi a desoneração da cesta básica. Mas a cesta básica foi desonerada só em relação aos tributos federais, ou seja, ao IPI. Em relação ao ICMS, a União Federal não podia fazer nada. Por quê? Porque é da competência dos estados também isentar. E o CONFAZ, que é esse conselho, não conseguiu uma unanimidade para que esse benefício fosse, no caso, um benefício amplo, que atingisse todos os estados da federação. Então, é muito mais difícil, se torna muito mais difícil. Primeiro, porque são entes tributantes diversos, e segundo, porque dentre os estados são muitas áreas, são muitos os interesses conflitantes para que se chegue a uma composição. Mas há uma questão.